Também para saber se o que eu estou falando é verdade. Eu poderia chegar aqui e falar um bocado de coisa e simplesmente falar. Mas se o que eu falo está escrito na Bíblia, embora muitos achem, né? Já conversei com pessoas que dizem que a Bíblia é só um livro que foi escrito por homens e o que tem nela que Deus colocou só é os 10 mandamentos. Mas quem já leu a Bíblia sabe que o ser humano normal não conseguiria dizer o que está escrito na Bíblia. Coisas que foram escritas há milhares de anos. E ontem foi celebrado o dia da Bíblia. O livro que foi escrito há milhares de anos, mas ainda hoje é o livro mais vendido do mundo. E nenhum outro livro, por maior que seja a filosofia, por maior que seja o pensador, mas nenhum outro livro é tão atual quanto a Bíblia. Porque nela nós encontramos respostas para todas as perguntas que o ser humano tem a fazer na sua vasta imaginação. Então, o que eu vou ler nessa noite, de fato é verdade. Porque é a palavra de Deus quem diz: ó profundidade das riquezas, tanto da sabedoria como da ciência de Deus. Quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos. Porque quem compreendeu os intentos do Senhor? Ou quem foi o seu conselheiro? Ou quem lhe deu primeiro a ele para que lhe seja recompensado? Porque dele e por ele e para ele são todas as coisas. Glória, pois, a ele eternamente. Esse último verso diz: porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. E é em cima desse texto que eu queria levar você a pensar um pouco comigo nessa noite. Antes desse verso, vai perguntar: quem foi que ensinou Deus? Quem foi que deu para Deus? Quem foi que instruiu a Deus? Quem foi que ensinou Deus a fazer as coisas? Quem foi que deu a Deus a sabedoria? Da onde veio Deus? Quem é Deus? Hoje, se eu sair aqui em todas as casas da volta, acredito que quase todas, em sua maioria, se eu perguntar: você gosta, você ama, você conhece Deus? Todos vão dizer que sim. Afinal de contas, desde criança a gente ouve falar dele. Desde novinho a gente escuta falar dele. Mas de fato, será que temos ele em nossa vida? O ser humano, aceitando ou não, querendo ou não, ele veio de Deus. Isso é fato. Até aquele que nega ele, como conhecemos muitos, que dizem: Deus não existe, Deus é só uma força, Deus não é real. Até esses vêm de Deus. Porque a Bíblia vai contar a história da criação do homem. Louvado seja o nome do Senhor. Que não existia nada, Deus pegou o barro, fez um boneco de barro e soprou a vida dentro daquele boneco de barro. E quando ele soprou, aquele que era um bonequinho de barro teve vida. Então aqui nós vemos o cumprimento do versículo que diz: porque dele. Isso quer dizer que ele é o início de tudo. Ele é o início da vida. Ele é o início da nossa existência. Então dele vem todas as coisas. Dele vem a nossa vida. Dele vem a nossa família. Dele vem a nossa alegria. Dele vem a nossa saúde. Dele vem a nossa casa. Dele vem o nosso lar. Então, porque dele vem todas as coisas. Ele é a origem de tudo. Tudo começa em Deus. Tudo vem de Deus. Ele é o princípio de todas as coisas. O ser humano, em sua infinita capacidade de pensar, de criar, de projetar. Hoje temos tantas coisas impressionantes. Mas tudo que o ser humano fez e continua fazendo é porque veio de Deus, veio da inspiração de Deus. Então, de Deus em todas as coisas. Todos os seres humanos nascem de Deus. Cada um de nós, cada ser humano é um projeto de Deus. Sabe quando um casal vai ter um filho? Que os pais começam a pensar: quando esse menino crescer, eu quero que ele seja isso, quero que ele se forme nisso. Eu quero que ele conquiste isso. Eu quero que ele também tenha uma família. Eu quero que ele também tenha uns filhos. Então, quando
vai nascer uma criança, os pais começam a projetar o futuro daquela criança na sua mente. Do mesmo jeito é Deus. Porque todo ser humano que foi gerado em Deus. Foi gerado por Deus. Então quando você foi gerado, você tem um propósito. Deus colocou um propósito sobre a sua vida. E esse propósito não é para você viver em solidão. Esse propósito não é para você viver em tristezas. Esse propósito não é para você viver fitado ou mirando em coisas superficiais. A Bíblia vai chamar de Senhor somente duas coisas no mundo. Ele que é o Senhor, e a outra coisa que a Bíblia chama de Senhor é o dinheiro. Quando Jesus vai dizer, ninguém pode servir a dois senhores, a Deus e a Mamon, que significa dinheiro. Olha só quão profundo é isso. Então hoje muitas pessoas vivem, acordam e vivem, vão dormir, acordam no outro dia pensando em dinheiro, em ganhar dinheiro, e se esquecem de Deus, que é a origem de tudo. Muitas pessoas hoje estão fitadas em muitas coisas que não vêm de Deus. Sabe o que é idolatria? É tudo aquilo que toma o lugar de Deus em nossa vida. Então muitas das vezes nós estamos idolatrando até mesmo pessoas. Estamos idolatrando o dinheiro. Estamos idolatrando objetos. Estamos idolatrando coisas. Quando de fato quem deveria preencher o nosso vazio, o nosso coração, era Deus. Porque existe um vazio no coração do ser humano que é do tamanho de Deus. Existe essa frase. Esse vazio ninguém pode preencher, por mais perfeita, por mais estruturada que seja a família. Mas há um local onde somente Deus pode entrar e somente Deus pode preencher de verdade. Então Ele é a origem de tudo. Mas o versículo também diz que por Ele, a origem, porque dele, por Ele é o meio. Então você nasceu de Deus. Por Ele é o pequeno espaço de vida que você tem. Que a Bíblia fala que a vida do ser humano é de 70 a 80 anos. Que passar disso é canseira e enfado. E eu fico imaginando, a Bíblia que foi escrita há milhares de anos atrás falou isso. E hoje, com tanta tecnologia, ciência, continua do mesmo jeito. Chegou dos 70 para 80, é só reclamação. Não tem mais aquele vigor, não tem mais aquela disposição. Então olha só como a Bíblia de fato é verdadeira. Então ela vai dizer que por Ele são todas as coisas. Então a sua vida, esse pequeno espaço que você tem, que pode durar no máximo 90 até 100 anos, esse pequeno espaço, ahorita eu disse pequeno porque 100 anos é muito, mas 100 anos diante da eternidade é nada. Então Ele é o meio de tudo. A sua vida começou em Deus, e você vai viver esse meio percurso também por Deus. Mas como assim por Deus? Porque se você acorda pela manhã, eu tenho uma notícia para você. Você acordou porque Deus lhe despertou. Se você conseguiu trabalhar durante o dia, eu tenho mais uma notícia. Você trabalhou porque Deus lhe deu a saúde e a força para trabalhar. Se você conseguiu chegar na sua casa, deitar na sua cama e descansar, eu tenho mais uma notícia. Foi porque Deus permitiu que você descansasse. Porque hoje existem muitas pessoas que para poder conseguir um descanso precisam se medicar. Mas você está aí, se levantando, vivendo, dormindo e acordando com saúde. Porque Deus é o meio de tudo. E muitas das vezes no meio desse percurso você nem se lembra de dizer: Deus, obrigado por mais um dia. Deus, obrigado por mais uma noite. Deus, obrigado pelo meu trabalho. Deus, obrigado pela minha família. É a família que você muitas das vezes despreza, que você às vezes nem olha tanto. O filho que você às vezes não dá tanta atenção. É esse filho que Deus colocou sob os seus cuidados. É nesse meio percurso que muitas das vezes perdemos o foco, tiramos a atenção e deixamos de viver o melhor de Deus para nós. Nesse meio percurso, que às vezes pensamos que tudo está vidrado, que tudo está fitado em um só propósito. Eu tenho que construir, eu tenho que conseguir, eu tenho que conquistar, mas quando de fato o melhor que o ser humano pode ter, ele já tem, que é a saúde, que é a família,
que é a alegria, que é a paz. Essas coisas o dinheiro não pode comprar. Dinheiro não compra família, dinheiro não compra alegria, dinheiro não compra paz, dinheiro não compra tranquilidade. Então viva, trabalhe, ganhe dinheiro, mas jamais se esqueça que nesse meio percurso você vive porque Deus lhe deu a vida, porque Deus lhe concedeu a oportunidade de viver, porque Deus colocou em você o fôlego de vida. Porque muitos hoje estão no leito do hospital desejando a vida que você reclama por ter ela. Sabe essa vida que você às vezes reclama? Ah, que vida miserável, a minha vida não é boa, a minha vida é isso e aquilo outro. Sabe essa vida que você tem? Tem muitos querendo ter ela e estão lá no leito do hospital desejando ter a oportunidade que você tem de poder fazer, de poder conquistar, de poder ser grato, de poder se alegrar com os filhos, de poder se alegrar com a esposa, de poder se alegrar com o marido, de poder ter uma família ao redor. Sabe essa vida que você tem, que às vezes você não dá valor? Essa mesma vida tem pessoas no leito do hospital desejando ter ela. Tem pessoas há anos em UTI, tem pessoas há meses hospitalizadas, e você aí. Porque por Ele, por Deus são todas as coisas. E o versículo vai dizer: e para Ele, porque dele início, por Ele meio, para Ele fim. Essa mesma vida que começou, que teve um meio, vai chegar ao final. Falo isso dessa esfera, desse ambiente. Um dia tudo isso vai passar. Tudo isso vai passar. É por isso que Jesus deixou bem claro: cuidado, para vocês não se apegarem demais às coisas deste mundo. Olha o conselho que Jesus dá para nós: não juntem tesouros na terra, onde o ladrão, a traça e o ferrugem pode comer, pode roer, pode tirar. Mas juntem tesouro no céu, onde o ladrão não rouba, onde o ferrugem não rói, onde a traça não rói. Olha o conselho que Jesus deu para nós. Porque Ele sabia da nossa capacidade. Ele sabia que nós poderíamos perder o foco muito fácil. Ele sabia que a gente poderia perder o foco principal muito fácil. Aurim, qual é o foco principal? É o céu. É o céu. Ou você acha que essa vida é tudo que Deus tem para você? Essa vida tão fadigada, essa vida tão cansada, essa vida tão cheia de problemas, você acha que Deus me criou só para isso? Não! Deus me criou para algo melhor. Deus me criou para algo maior. E esse algo vai chegar quando? Quando essa vida passar. Quando isso daqui acabar, é aí que começa a vida. É por isso que lá em Mateus, capítulo 16, o versículo 25 vai dizer: porque aquele que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a sua vida por amor a Deus, vai achar ela. Aonde? No céu. Daí o porquê de tantos jovens, podendo estar em qualquer outro lugar, preferiram estar aqui nessa noite. Ninguém nos pagou, ninguém nem mandou, mas a gente veio. Por quê? Porque entendemos que neste mundo aqui, por melhor que sejam os prazeres que Ele possa me oferecer, não se compara ao que Deus tem para mim. Por maior e melhores que sejam os prazeres, que o mundo tem coisas boas. O pecado é bom. O pecado é bom. Quem disser que pecado é ruim está mentindo. O pecado é bom. Mas pecado tem consequência. Pecado tem consequência. Existe uma lei na física da ação e reação. E Deus é justo. Deus é justo. Então Ele é o começo, Ele é o meio e Ele é o final. Eu tenho uma notícia para você: Deus colocou uma vida dentro de você, para você cuidar dela. Mas um dia Ele vai chamar essa vida para perto dEle, para você prestar conta com Ele. Todo ser humano na face da terra um dia vai ter um encontro com Deus. E Ele vai prestar conta com você e vai lhe perguntar: o que você fez com a vida que eu lhe dei? E o Senhor me deu? Sim. Mas eu achava que era minha. Não. A vida não é minha. A vida não é minha. Até a famosa frase: meu corpo, minhas regras, é mentira.
Porque se fosse meu corpo, minhas regras, a pessoa que tinha câncer dizia: eu não quero câncer. A pessoa que estava prestes a morrer dizia: eu não quero morrer, porque o corpo é meu, eu não quero que ele morra. Então não é seu corpo, suas regras. A vida que você tem veio de Deus. O corpo que você tem é de Deus, porque foi Deus quem formou. Sabe, no começo, quando eu disse que Deus pegou o barro e formou o homem e deu a vida para ele? A Bíblia diz: do pó o homem veio, e para o pó tornará. Por mais deslumbrante, por mais bonito, por mais perfeito que seja o corpo, seja do homem, seja da mulher, por mais musculoso, por mais curva que tenha, um dia tudo vai se resumir ao pó. Tudo vai passar. E às vezes por arrogância, prepotência e nosso próprio ego, nós pisamos o nosso próximo, nós humilhamos o nosso próximo, nós menosprezamos o nosso próximo porque achamos ser alguma coisa. Mas quando de fato eu não sou nada sem Deus. E a mesma vida que Deus me deu para me cuidar, eu vou chegar diante dele e ele vai me perguntar: o que tu fez com a tua vida, Auricélio? E ele vai dizer, vai abrir diante de nós e vai passar tudo que a gente fez aqui na terra. Porque a Bíblia diz que diante de Deus nada pode se ocultar. Aquilo que você faz escondido, Deus está vendo. Aquilo que seus pais não vê você fazendo, Deus está vendo. Aquilo que a sua família não vê você fazer, Deus está vendo. E um dia você vai prestar conta com Ele. E a pergunta é: o que você tem para oferecer para Deus quando chegar diante dele? Mas Deus, a vida é minha, eu fiz dela o que eu queria. Perfeito. Eu não preciso nem dizer para onde você vai. Deus, a vida que tu me deu, eu procurei. Entenda uma coisa: Deus não está atrás de pessoas perfeitas. Porque se Deus estivesse atrás de pessoas perfeitas, nós não estaríamos aqui nessa noite. Aqui está cheio de gente imperfeita. Muitos olham para nós: é isso, é aquilo outro, faz isso, faz aquilo outro. De fato, ninguém aqui é perfeito. Porque Deus não procura pessoas perfeitas. Deus procura pessoas dispostas a negar a si mesmo, a negar as suas vontades, a negar os seus prazeres, para procurar fazer a vontade dele. É quando a carne diz: eu quero pecar, mas você sabe que não pode. Senhor, por amor a ti eu não vou pecar, porque eu sei que o Senhor tem algo melhor para mim. Louvado seja o nome do Senhor. Então fique com essa reflexão nessa noite. O que você tem para oferecer a Deus? E se hoje, porque ninguém aqui pode garantir que amanhã estará de pé, e se hoje Deus pedir a sua vida, porque é dele, ele deu para você cuidar aqui na terra, e se hoje essa vida passar para você, o que você tem para oferecer para Deus? O que você fez para Deus? E quando é que eu faço para Deus, Auri? É quando eu vou para a igreja? Não! Quando é que eu faço para Deus, Auri? É quando eu pego uma casa de som e faço isso? Não! Servir a Deus é servir ao próximo. Servir a Deus é servir a quem está do seu lado. Agradar a Deus é ajudar o seu irmão. A Bíblia vai contar que um dia estaremos diante dele e ele vai dizer: eu tive fome e vocês não me deram de comer. Eu tive sede e vocês não me deram de beber. Eu estive nu e vocês não me vestiram. E muitos vão perguntar: Senhor, quando foi isso? Quando que tu estava nu? Quando que tu estava com sede? Quando que tu teve fome? E ele vai dizer: quando os meus pequeninos, quando os teus semelhantes passaram na porta da tua casa, quando os teus vizinhos estavam precisando de comida, estavam passando por necessidade e você não ajudou, você deixou de ajudar a mim. Mas também vai dizer para alguns: vinde para perto de mim, meus filhos, porque eu tive fome, vocês me deram de comer. Eu tive sede, vocês me deram de beber. Eu estive nu e vocês me vestiram. Eles vão dizer: Senhor, quando foi isso? E Jesus diz: quando vocês ajudam qualquer um desses pequeninos, vocês estão fazendo para mim. Então, se hoje Deus pedir a sua alma, o que você fez para Deus? Muitos de nós nem se lembramos deles durante o dia. Vivemos, acordamos, dormimos e Deus deixa para o domingo, no culto ou na missa. Deixa para o domingo, na reunião. Não, Deus não é um Deus que está presente somente dentro de templos. Ele é um Deus que está aqui dentro de mim e pode estar também dentro de você, assim você dê espaço para Ele. Porque a Bíblia vai contar que nós somos templo e morada de Deus. Então Deus não mora dentro de igrejas, assim como Ele não está em nenhuma igreja.
Deus mora dentro de nós, quando nós damos espaço para Ele. Você sabe se Deus está ou não dentro de você. Eu não preciso chegar, você não tem Deus. Não preciso. Você sabe, porque quem tem Deus faz a vontade de Deus. Então essa é a reflexão que eu tenho para você. Você veio de Deus, você vive porque Deus dá a vida para você, e um dia essa vida Deus vai requerer ela e você irá prestar conta com Ele.